Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, venho sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 36, trecho 11. É o trecho da Escola da Divina Vontade, parte 6, o último trecho, né, desse estudo, 57, para fechar ele com, né, maravilhoso esse trecho para fechar com chave de ouro, né, como se fala. E foi tudo muito incrível que Jesus falou. Nossa, meu Deus, eu não ouvi toda a aula ainda, eu ouvi até a parte que a Aline ficou bem emocionada, né, eu ouvi até essa parte, que ela falou assim, eu entendi o que Jesus falou, né, de qual, o que o céu vê, né, que o céu fica olhando para esses atos que estão subindo da terra, e o que eles veem, né, tipo assim, o que eles estão vendo de tão maravilhoso, que é tão grande, assim, é tão grande o que eles estão vendo, que eles ficam tão arrebatados, né, e ela falou, eu entendi, eu não vou ficar aqui pulando de alegria, mas eu não preciso, a gente vive na divina vontade de uma forma muito sóbria, assim, né? Mas ao mesmo tempo ela ficou bem emocionada. Ela ficou muito emocionada, porque aí Deus mostrou para ela. E Jesus, se ele mostrar pra gente, assim, de forma, assim, ele fala muitas vezes no livro do céu, minha filha, se você visse o tanto que eu te amo, seu coração explodiria de alegria. Então ele tem que se esconder, ele tem que se conter, assim, pra gente não morrer de tanto amor, de tanta alegria. Quando ele mostra um pedacinho, assim, que ele mostra, a gente sente uma... Meu Deus, não dá pra explicar, né? Quando Deus fala e mostra. Eu vi até essa parte e eu achei tudo incrível. Eu tava mais tranquila, assim, eu consegui, lá no trabalho, eu consegui ficar anotando algumas coisas que foi falado. E foi incrível, né? O jeito que Jesus explicou o que ele quer da gente, onde ele quer chegar. Nossa, é muito incrível. Onde ele quer chegar? Ele tá abrindo um véu, assim, ele abriu um véu. O que realmente, durante toda essa escola da Divina Vontade, tudo que Jesus já falou pra gente, tudo que ele já falou, tudo, ele vem nos ensinando, nos formando. Esses dias até eu vi um trecho no Livro do Céu, a Luísa falou assim, eu tava lá, não sei como que era, rezando, e aí eu via Jesus dentro de mim trabalhando. Ela via a cena assim, Jesus trabalhando. E aí ela falou assim, que ele chamava o nome dela de vez em quando, Luísa. E aí ela disse que respondia e Jesus não falava nada. Aí ela falou, como assim? Você me chama e não fala nada? E ele falou, estou muito ocupado trabalhando na sua alma, te formando, para viver na vontade dele.
E aí ele tá muito ocupado nesse trabalho de formar a alma dela e nos formar. Então, ele tá sempre nesse trabalho incansável, né? De nos formar. E agora ele chegou no tempo da nossa formação que ele tá falando que, assim, abrindo um véu assim, incrível, que realmente vai acontecer. Onde ele quer chegar. A gente sabe, ele quer que a gente viva com a vontade dele, foi para isso que a gente foi criado, a gente entendeu isso. Mas é infinito o conhecimento. E agora ele está abrindo um conhecimento assim, incrível. Como que é essa vida na divina vontade? O que é voltar à origem, à ordem primordial da criação? É viver essa vida tão simples. É tão simples. É ele vivendo na nossa vida. A nossa vida é ele vivendo tudo. Então, é viver, é respirar. É respirar, é viver. É a nossa vida, é ele vivendo a nossa vida. Uma vida muito ordinária, muito simples. Simples, 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 muito simples. Simples de maré descia, assim, tipo assim, aquela vida bem simples. E a gente conseguir ver a grandeza disso. Gente, é muito incrível. Aí assim, ele quer que a gente chegue nesse ponto de ver a grandeza de é assim que eu tava entendendo. O livro, eu vou ler tudo que foi falado para eu poder meditar isso melhor, né? Entender melhor isso, tudo que foi falado. Foi muito grande o que foi falado. E a gente tem que, assim, Jesus tá levando a gente a outro patamar de entendimento nessa aula. Então essa aula é histórica, como a Aline falou, a aula melhor de todos os tempos, porque ele tá nos dando, sabe quando você recebe deixa eu ver como que eu falo. Ele está elevando a gente a um patamar novo de entendimento. Ele está mostrando uma coisa assim muito grande. Pra gente não só ouvir e falar que bonito, nossa, que lindo, que aula linda, não é para fazer isso. É pra gente viver o que ele está falando. É pra gente viver isso, é colocar em prática. Então é uma aula pra gente ruminar, entender, partilhar, porque se a gente partilha, a gente aprende. Sabe assim, é pra gente decifrar, sabe assim, pegar mesmo tudo e comer tudo, sabe? Mastigar bem direitinho. Então, mastigar, ouvir, anotar, estudar, para colocar em prática. Porque isso aqui é vida na prática, é vida na divina vontade, na prática. Como que é viver na ordem primordial da criação? Como que isso acontece? Como que vai ser? Como que vai ser para você ver e não ficar esperando outra coisa? Gente, porque se a gente não sabe o que é realmente viver na divina vontade, a gente vai ficar esperando outra coisa, vai ficar esperando uma coisa que não vai acontecer. E aí você vai ficar esperando e vai falar: eu não vivo, eu ainda não vivo, eu ainda não vivo, eu ainda não vivo, eu não vivo, eu não tenho o dom da divina vontade, eu não vivo. E nunca vai viver. E você vai morrer falando isso. Já pensou que tristeza, que horror. Você morrer e falar assim, eu não vivi na divina vontade porque eu fiquei esperando. Não chegou a minha hora. Como assim não chegou? É o conhecimento. É o entendimento. Você tem que entender, conhecer. A divina vontade, o conhecimento vai abrir os olhos para você ver algo que já existe. Já existe. Já tá aí. Foi o que falou aqui, ó. Falou aqui, ó. Porque eu anotei um monte de papelzinho. É, quer ver? Foi bem no finalzinho do último papel que eu anotei. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ai, eu vou ler tudinho. Mas aqui agora. Peraí. Nossa, foi muito difícil, meu Deus do céu. Ó, o que falta é essa, ó. Que a Luísa fala isso nesse trecho. Se fechar no querer divino. Viver assim. Se fechar no querer divino. Esperar algo a mais é humano. Esperar algo a mais do que já existe. Tipo assim, esperar. Será que ficar assim?
Quando Jesus fala tanto do amor tão grande que ele tem pelo ser humano, aí você fica esperando, eu não vejo esse amor, eu não vejo. Jesus não faz essas manifestações de amor para mim. Eu não vejo. Não, você não vê? O sol não está brilhando todo dia? Quem que... Eu vejo, eu sinto o amor de Deus, assim, eu respiro. O tempo todo eu tô sentindo que Deus me ama. Eu tô sentindo, não, eu tô recebendo esse amor. Por quê? Por que eu tô recebendo esse amor? Michele, mas como assim você vê Jesus falando que te ama? Ele aparece para você e fala, eu te amo, Michele. Não, eu vejo o sol brilhando. Eu tô respirando. Eu vejo as flores, o céu. O céu é ele, gente, é ele. Eu olho para ele o tempo todo. Você vê Jesus? Vejo. Eu vejo o céu. Ele é tudo. Deus é tudo. Deus não é só Deus, ele se encarnou. Ele se encarnou. O Verbo, a segunda pessoa, se fez carne e habitou entre nós, mas junto com ele o Pai e o Espírito Santo. Mas ele se fez carne. Mas ele não é só Jesus humano. A gente às vezes fica esperando, cadê Deus? Porque a gente não vê Jesus, a gente não vê, né, o olho dele, o cabelo dele, um homem, né, homem, carne, de carne. A gente vê a humanidade dele na Eucaristia, mas a gente não vê ele como Luísa via, né, humano. Mas Deus, ele é tudo. Ele é tudo. Deus é tudo. Então eu tô olhando para Deus o tempo todo, eu tô mergulhada em Deus o tempo todo. 24 horas. E o que mudou? Por que de repente você não via Deus? E o que mudou? Como que você tá vendo Deus? Eu não tô vendo. Quem te dá o olho para ver é o livro do céu. Eu vejo e eu sinto esse amor dele, eu sei que ele me ama porque ele falou no livro do céu. E aí ou você acredita ou você não acredita, como que ele falou para Val Torta. Ou você acredita ou você não acredita. Eu acredito que o que ele falou no livro do céu é a mais pura verdade. Ele fala no livro do céu assim, a criação é o eu te amo de Deus o tempo todo, 24 horas, sem parar. Jesus está falando, Deus está falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí, a partir do momento que chegou essa mensagem no meu cérebro, na minha alma, eu olho para o céu e vejo Deus falando que me ama. Eu olho eu acordo todo dia, eu tenho vida, Deus me despertou. Eu acordei, é Deus me amando. Meu coração tá batendo, é Deus me amando. Cada batida do meu coração é Deus falando que me ama. E eu quero corresponder a cada eu te amo desse. Eu não consigo, porque é tanto amor que eu não consigo corresponder assim. Eu correspondo com a minha vontade. Eu não consigo falar o tanto de eu te amo que Deus fala para mim, eu não consigo responder. Mas eu correspondo com a minha vontade. Eu quero. E aí, esse meu querer é a vontade divina agindo em mim. Esse meu querer corresponder é a vontade divina, porque é Deus que quer que eu corresponda e eu quero corresponder. E Ele aceita esse pequeno amor, esse pequeno te amo da criatura como uma coisa assim incrível. E aí, gente, esse conhecimento que a gente está recebendo, esse olho, é um olho. Esse olhar, esse conhecimento, todo mundo que está no céu, gente, todo mundo que está no céu, a maioria dos que estão no céu, só entenderam isso lá no céu. E a gente está entendendo isso na Terra. É muito grande. É assim, incrível. A gente só a gente tá entendendo na Terra o que eles vão entender no céu. A gente está vivendo na Terra o que eles vivem no céu. No céu eles vivem assim, mergulhado em Deus, vendo Deus em todo lugar, vendo só Deus, só a vontade de Deus que reina. É Deus no céu, é a casa dele, ele reina. Mas aqui na Terra só sobe a fumaça. Até então, até ter os filhos da divina vontade. Antes tinha, imagina, antes de ter, tinha Adão, teve Adão. Imagina, na história da humanidade. Quando que Deus recebeu essa glória vindo da terra, essa fumaça, esse perfume que vem da terra, dos atos feitos na divina vontade? Adão e Eva antes de pecar. Depois, Nossa Senhora voltou para o céu. Depois Jesus. Aí ficou Jesus e Nossa Senhora vivendo um tempo, os dois juntos. Depois ele foi e ela ficou um tempo. Depois ela foi. E depois Luísa.
Então, aí ficou esse tempo, né? Quando a Nossa Senhora, quando Adão, antes do pecado, Adão vivia, né? Tinha os atos de Adão. Eu tô tentando entender aqui, o Jesus tá me mostrando, tipo assim, quem tava no... O céu se abriu para todos, assim, né? Só depois que Jesus subiu ao céu e levou, e abriu as portas lá do limbo e levou os patriarcas, os justos do Antigo Testamento. Então, depois que o céu foi povoado por almas, né, que saiu do limbo por causa dos méritos de Jesus, só a Nossa Senhora que pisava no céu, né? Depois veio o céu foi povoado por almas que estavam no limbo depois que Jesus nos salvou. E essas almas ficavam olhando para a terra, né? Como foi explicado, essas almas olhavam para a terra, que aí umas elas olhavam para a terra e só via pecado, como foi explicado. Só via pecado. Quando a Nossa Senhora Jesus foi para o céu e levou algumas almas, e a mãe dele ficou na terra, né? Jesus foi para o céu, abriu as portas do céu, levou o povo lá do Antigo Testamento, e aí os que estavam no limbo, né? E essas pessoas olhavam para a terra, ainda viam Nossa Senhora um tempo vivendo na terra, então eles viam ficavam assim admirados, né? Mas só que ela é a mãe, então eles viam, ficavam admirados, vendo a Nossa Senhora na terra, uma alma que vive na divina vontade na terra. Teve um tempo assim que a terra, que tinha gente que viveu aqui na terra, foi para o céu e viu almas que viviam na terra, que foi a Nossa Senhora. Mas ela é a mãe de Deus. Ela é a mãe, ela é imaculada. Mas agora o que os bem-aventurados hoje veem é almas que nasceram no pecado, que são filhos de Adão, que foram resgatados por Jesus, vivendo na divina vontade, vivendo Deus vivendo nessas almas. Gente, isso é muito incrível. Elas não viam isso, viam Nossa Senhora. Viu Nossa Senhora, que é imaculada. Alguns viam Nossa Senhora, que é imaculada, mas ela é a mãe, é imaculada. Mas vê almas que são herdeiras do pecado original, que foram salvas, redimidas, vivendo na divina vontade, né? Como Jesus falou, quando ele mostrava a terra, ele tinha vergonha, porque só via pecado. Só mostrava pecado, vontade humana, atos até bons. Atos até bons. Pessoas que faziam atos bons, santos, mas com interesse próprio. Com interesse próprio. Então, só via isso na terra. Não via um ato de amor puro a Deus. Um ato de amor puro, totalmente desinteressado. E podia até ter um ato de amor, assim, algum ato ou outro de amor de algumas almas. Um ato de amor, assim, desinteressado. Mas era ali, não era constante, né? Constante. Não era vida constante. Todos os atos de amor puro a Deus, sem nunca pensar em si mesmo. Eles não viam isso. E muitos lá, santos que viveram na santidade humana, santos, olha e fala, meu Deus, como que pode uma alma viver o tempo todo sem pensar em si mesmo? Sem pensar mesmo em nem em sua salvação, sua santidade. Não pensa, porque às vezes a gente pensa assim, mas um ato bom, se eu só estou fazendo uma coisa, porque Jesus falou que é bom. Porque Jesus falou, está na Bíblia, fazer caridade. Mas se você pensa em você, tem você ali, tem um ato humano. Para ter. Aí, como foi explicado, né? O que é um ato humano? O que é um ato humano? Todo ato humano é pensando em si próprio, em benefício próprio. Não, mas eu fiz. Tá na Bíblia, não é benefício próprio, foi Jesus que ensinou. Mas se você tiver um interesse de se mostrar
bom diante de Deus só. Às vezes ninguém vê o que você fez, mas você quer que Deus veja e te recompense. Isso é um ato humano. Você quer uma recompensa. O ato divino, ele é puro amor por Deus. Você não pensa em nada. Você não pensa em nada. Você não pensa em ter recompensa nenhuma. Aí, esses dias eu vi um cara falando assim que ele... Assim, não vou entrar no mérito se é verdade, se é mentira, se não é. Eu sei que ele falava assim, que ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro, ele falou assim, Deus falando, tipo assim, ele falando para Deus. Ele falando para Deus, olha o que ele falou para Deus. Mas eu fui bom, eu fiz isso para o Senhor, eu fiz aquilo outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mereço. Como eu não sou bom, como eu não mereço o céu? Eu fiz um monte de coisa boa, eu trabalhei para o Senhor, eu fiz isso, então eu quero minha recompensa. É isso que é um ato humano. Eu quero minha recompensa. Muitos até pensar em sua própria salvação, tipo assim, eu vou fazer isso para a salvação da minha alma. Mas Deus não quer isso, que você se salve. Claro que quer, mas se você, se você vive pensando só em Deus, no amor a Deus e na glória de Deus, sem pensar em você, não precisa você pensar em você. Deus pensa. Não precisa você ficar, eu vou participar, por exemplo, indulgências, eu vou lá receber indulgência. Olha só, o tanto que é pensar em si. Gente, é o tanto que é pensar em si. É uma coisa assim, eu vou participar da missa na festa da misericórdia para poder receber a indulgência, para poder me livrar, que é a indulgência, né, porque o pecado confessado, perdoado, mas você tem que pagar no purgatório. Aí você aplica as indulgências para poder livrar das penas do purgatório, mas assim, né? Aí você pensa, eu vou pegar essa indulgência e vou oferecer para mim mesmo, para me livrar das penas. Meu Deus. É pensar muito em si. É pensar muito em si. É aplicar a minha alma para eu me livrar das penas do purgatório. É para me livrar, é para me salvar. Quem vive na divina vontade nem lembra que existe. Você só pensa em Deus. Quando você pensa em purgatório, você lembra de Jesus falando quanto ele sofre, que essas almas do purgatório são as mais próximas dele. E que quando você faz uma caridade por uma alma do purgatório, você está fazendo para a pessoa que é mais necessitada. E que vai mais consolar Jesus, porque elas são as que estão mais próximas dele, que mais sofre, que mais ele sofre por elas, porque elas estão ali mais próximas dele. Então, quando você faz uma caridade para uma alma do purgatório, uma oração, é pensando em Jesus, é pensando nele, porque o amor, você só olha para ele, só para Deus, você só olha para Deus. Você fica apaixonado. Sabe quando você está apaixonada por uma pessoa, você só pensa nela? É assim. Você não olha para você. Isso é para Deus, isso é para Deus, isso é para Deus, é para Deus, é para Deus, é para Deus. É sempre assim, para Deus. É para Ele. Você não pensa em você. Não é para mim, não é para eu parecer, para eu querer, não é para ter alguma coisa dele. É para Ele. É por Ele. Sem interesse nenhum. De ter nada dele, de receber nada. Você sabe que ele é o dono de tudo, o criador de tudo, mas você não quer as coisas dele, você só quer ele. Entenderam? É assim, é ele. Claro que ele não é por interesse. Não é por interesse, é por amor. Para ter ele, não para ter as coisas que ele oferece. Quando você fica privada, por exemplo, de um consolo divino, um consolo, você fala, eu aceito, Senhor, eu aceito tudo. Eu aceito ficar sem consolos. Aí você ouve a mãe dele falando, a Nossa Senhora falando para Valtorta, aceita ficar sem consolo e oferece para quem não tem. Porque você tem tudo. Você tem tudo. Oferece para os que não têm. Aceita ficar sem a companhia divina por amor aos que não têm. Para salvar os que não têm. Aceita ficar sem a luz, sem o conhecimento, para doar para os que não têm. Porque você tem. Você tem as memórias do que Deus já te falou.
Você tem as memórias do que Deus já te falou. Tem gente que não tem nada, não tem as memórias e não tem uma palavra atual ali de Deus, porque está vivendo totalmente afastado na vontade humana, no pecado. Oferece essa sua dor da privação de luz, de alguma coisa pelos que não tem nada. Você tem as memórias, você é rica, milionária, você tem as memórias do que Deus já te falou. Então é totalmente diferente. Não tem interesse nenhum. É amor puro. É amor pelo que Deus é, não pelo que Ele tem, é pelo que Ele é. Então foi muito incrível tudo que foi falado. Foi assim, abriu caminhos assim. Sabe quando Deus te dá uma lente mais poderosa para você enxergar mais, para você ver mais, entender mais qual que é o propósito para o qual a gente foi criado? Nessa aula foi isso. A gente está entendendo com mais clareza, mais ainda, deixando mais claro, assim, mais claro qual o propósito do que a gente foi criado. É uma vida muito simples, é ver tudo de uma forma muito simples, é ver que tudo que existe, que foi criado, é grandioso, é um milagre. É um milagre, é ver a divina vontade assim, ó, brilhando, é exposta em tudo que já acontece na criação. É Deus falando que te ama o tempo todo, é Ele, a divina vontade. A criação é um véu que cobre a divina vontade, você enxerga isso. E você vive assim, enxergando isso o tempo todo e sempre afogada nesse amor e vendo tudo e agradecendo por tudo que está acontecendo. É ver a vida na divina vontade, nas circunstâncias da vida, tudo que acontece é a divina vontade. É Deus, Ele está se comunicando com você o tempo todo, não só falando o seu coração. E Ele fala isso no livro do céu. É de 3 modos: na criação, nas circunstâncias da vida e no seu coração. Então não fique esperando que é só assim, que luz, conhecimento, entendimento. É só quando Deus vem e fala no seu coração, na sua mente. Quando Ele fala é maravilhoso. Quando Ele fala no seu coração, na sua mente, uma palavra que seja. Quando Ele fala uma palavra, nossa, é incrível, é maravilhoso, mas não é só isso. A vida na divina vontade não se resume aos momentos que Deus fala no seu coração, na sua mente, através de pensamentos. Não, Ele se comunica o tempo todo através de várias coisas. Ele e você é um só, como Ele falou. Você não vai mais me ver, eu vou sumir. Porque eu e você somos um. Então você não vai me ver. Você não vai me ver separado de você. Você não vai me ver. Às vezes ele vai ficar em silêncio, mas ele não está em silêncio. É porque você e ele são um só. Tudo que você está pensando, não pensa que vai vir uma voz na sua mente falando isso e aquilo. Não, porque a sua mente fundiu-se com a dele. É uma só mente. A sua mente é a dele. Ele tomou posse do que é dele, que ele alcançou, que ele comprou, ele que resgatou você, sua vida. Então é direito de justiça que ele viva a sua vida, porque ele que te resgatou. Sua vida já estava condenada por causa do pecado. A gente perdeu a vida eterna. A gente perdeu a vida. Perdemos, a gente pecou. Então, Jesus resgatou. Jesus, ele nos resgatou. Então, a nossa vida é dele e ele que vai viver essa vida. E nós somos um, eu e ele somos um. Então, quando eu penso, é ele pensando. Quando eu falo, é ele falando. Quando eu respiro, é ele que está respirando. Então, ele vai meio que sumir, porque a gente é um só. Então, tipo assim, some, ele some. E você some. Vocês dois são um só. É um só. Eu anotei isso também, ó. Ele falou. Ele falou, né? Depois eu vou ler de novo. Vou ler tudinho que ele falou. Cadê? Eu sou você. Ele falou assim, ó. Ó, teve uma cena que Luísa não vê mais Jesus. Ele sumiu. Só ficou ela. E Jesus falou, eu sou você. Então, eu sou você. A gente é um só. Ele vai sumir. Então, é isso. Incrível demais. Vai chegar nesse ponto. É para chegar nesse ponto, nesse entendimento. E aí, tudo que você está fazendo, o ato mais simples, mais ordinário, é grande, eterno, imenso, está indo para o céu. O céu está assistindo, por quê? Porque não é mais você fazendo, é Deus fazendo.
É Deus respirando, é Deus falando, é Deus dormindo, é Deus vivendo, é Deus trabalhando, é Deus sofrendo, é Deus ensinando, é Deus ouvindo. Quando você está diante de alguém e alguém está falando alguma coisa para você, não é você ouvindo, igual eu estou trabalhando aqui. Aí eu estou ouvindo meu colega de trabalho. Não, é Deus ouvindo o homem. E Deus não olha só para o meu colega de trabalho que está na minha frente. Ele vê toda a família humana. Deus, ele não consegue ver uma pessoa e falar assim, eu falei hoje, ele não fica assim, eu falei hoje com aquela pessoa, não, ele falou com o homem, com a família humana. Sabe o pai quando fala do filho? O pai não consegue, você pai aqui da terra, pensa no pai aqui da terra, ele consegue amar só um filho e pensar só em um filho. Pensa num pai igual meu marido, ele tem 2 filhos, a gente tem 2 filhos. Meu marido, ele nunca fala assim, o Pedro vai, a gente vai fazer uma festa pro Pedro, a gente vai viajar com o Pedro, é o Pedro e Rodrigo, a gente vai viajar com o Pedro, a gente vai pagar a escola pro Pedro, a gente vai, o meu filho Pedro é maravilhoso, não, ele só fala assim, Pedro e Rodrigo, vai fazer festa pro Pedro, tem que fazer pro Rodrigo. O Pedro é muito inteligente, o Rodrigo também é. Então ele só fala Pedro e Rodrigo, como se ele só vê Pedro e Rodrigo, ele não vê só Pedro. E Deus é pai. Deus é pai. E ele não é pai só de uma pessoa, 2 ou 100. Ou só dos que são bonzinhos, que são lindinhos, que são santos. Não, ele é pai de todo mundo. Quando ele pensa nos filhos dele, ele pensa em todos. Ele nunca pensa só em um. É assim. Nós somos assim porque Deus é assim, nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós, como pais, a gente pensa em nossos filhos todos. A gente só vê a família, nossa família. A gente não pensa num filho, a gente pensa na família. Meu marido, quando ele pensa em família, ele pensa em mim, nos meninos. Não é só em mim ou só nos meninos. É a família humana, a família de Marcelo. E Deus é a família humana. É uma coisa só, um corpo só. Para Deus é só um. Então, quando eu estou no meu trabalho, por exemplo, eu estou conversando com um colega. Hoje é aniversário de um colega meu. E eu cheguei, fulano, feliz aniversário. Era Deus desejando feliz aniversário, abraçando a família humana. Ele olha para aquele ser humano através dos meus olhos e vê a família humana inteira. Ele não consegue olhar só para um. Entendeu? Então é assim, é Deus. Aí é assim a vida. Então um ato tão simples de abraçar um colega que está fazendo aniversário é eterno. É grandioso. É um bem para toda a humanidade. Deus está abraçando o mundo através de você. Ele não está abraçando só o colega que fez aniversário. Ele está abraçando a família humana. Imagina? Deus abraçando a família humana, quanto bem a família humana está recebendo. E o meu colega correspondeu, ele abraçou de volta. Então Deus recebe ali o amor da família humana. Então, assim, entenderam como é grande? Um ato simples, uma respiração, um olhar, porque é Deus fazendo. Então, um ato simples já é, uau, incrível. Depois eu continuo. Ai, muito lindo. Dá vontade de ficar aqui a tarde inteira falando. Mas eu vou trabalhar. Seja feita a vontade de Deus. Amém, Fiat. Os atos, então, o trecho que foi lido na escola, né, esse 36, trecho 11, 27 de maio de 1938. Os atos repetidos e contínuos vinculam mais a Deus a criatura e formam a força da alma. Os atos repetidos e contínuos. O ato de sempre fazer a vontade de Deus. De nunca fazer nossa vontade. Você repete, ficar repetindo esse ato, essa entrega. Sempre viver com essa intenção. Não quero fazer a minha vontade, somente a de Deus. Não quero a minha, não quero a minha, não quero a minha, só a de Deus. Ficar repetindo isso constantemente, isso ser contínuo na nossa alma. É a força da alma. Forma a força da alma. Sempre a vontade de Deus. Continuamente. Repetidamente, continuamente. Sempre a vontade de Deus e não a minha. Sempre a vontade de Deus e não a minha. Nunca a minha vontade, nunca a minha vontade. Só a de Deus, eu quero a de Deus, eu quero a de Deus. Sempre repetir isso. Formam a força da alma.
No Getsemane, Jesus falou, né? Quando ele falou, Pai, afasta, se é possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Tem gente que pensa que Jesus estava com repugnância de sofrer, que não queria sofrer, que estava pedindo uma força para sofrer, mas ele revela no livro do céu que ele estava falando não a vontade humana, a repugnância que ele tinha da vontade humana, dos atos feitos dos atos na vontade humana, né? Então ele pediu a vontade divina nessa hora para todos. Não a vontade humana, não a vontade humana, não a vontade humana, que seja banida a vontade humana. Essa era a intenção dele. E aí a gente quer a mesma coisa que Jesus. Não a vontade humana, Senhor. Não quero minha vontade de jeito nenhum, Senhor. Só a sua, continuamente, em todo o ato. Em cada respiração, que seja a sua vontade, a vida de cada um dos meus pensamentos, palavras, ações, no meu trabalho, no meu olhar, no meu piscar dos meus olhos. Você vai ficando cada vez mais atado à vontade divina. Quanto mais atos você faz e na vontade divina, mais você fica atado, mais você fica. Você não quer nunca a vontade humana. Nunca. Você não quer dar brecha para ela. Tipo assim, eu queria. Você não fica com a vontade assim, nossa, eu queria dessa vez fazer a minha vontade. Não existe isso. Não, não quer, você nunca quer. Nunca quer fazer a sua vontade. Só a de Deus, só a de Deus. Que vai atando, né? Como é belo viver no querer divino. Como Deus lhe suplica. Nossa, meu Deus. Chuva de amor que Deus faz sobre as criaturas e chuva de amor que faz quem vive no Fiat. Sinto a necessidade de fechar-me no querer divino para continuar minha vida nele. É assim. É uma necessidade, é mais que respirar. É mais que respirar. Sente uma necessidade de fechar-se no querer divino. Ontem meu colega estava assim para mim, falando assim, Michele, você tem que se preocupar com o seu futuro. Você tem que se preocupar, você tem que fazer um mestrado, você tem que estudar, você tem que fazer um mestrado. Você já pensou, Michele, o que você vai fazer daqui 15, como que você vai estar daqui 15 anos? O mundo está mudando muito e não sei o quê. E não sei o quê, e preocupado assim, o que vai ser da empresa? Como que vai estar a empresa daqui 15 anos? Você tem que estudar, fazer mestrado. E eu posso pensar. Eu respondi para ele, eu posso pensar, porque né, fazer mestrado é um ano mais ou menos, tem que ir. A cada 15 dias tem aula, sexta à noite e sábado de manhã, mais ou menos. Então, eu só penso assim, aí eu só falo assim com Deus, eu não tenho planos, eu não me preocupo com isso. A gente fica só assim, ó. Eu sinto a necessidade de fechar-me no querer divino. Eu vivo em poder da divina vontade. Se Deus quiser que eu faça mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu faço. Mas se ele não quiser, eu não faço nada. Eu fico sentindo essa necessidade. O, o, não é medo, mas assim, um anseio que eu tenho não é de daqui 15 anos ter um diploma de mestrado. E isso que vai me deixar feliz, tranquila. Ai, agora eu tenho meu diploma. Não, o que me deixa tranquila, o que me deixa assim em paz é saber, eu estou sempre, sempre em poder do divino querer. Se Deus quiser, eu faço. Se Ele não quiser, eu não dou um passo. Você vive desse jeito. Sente uma necessidade extrema de não dar, não quero, Senhor, não quero não. Eu não quero não, não quero fazer nada. O que o Senhor quer? Se o Senhor quiser, eu vou em 5 segundos fazer esse mestrado aí. Mas se o Senhor não quiser, não vou não, não fico preocupada com, como é que vou estar daqui 15 anos e a empresa e não sei o quê. Não, só isso que é meu anseio. Uma necessidade, a necessidade que eu tenho, fechar-me no querer divino para continuar minha vida nele. Nele, no plano que Deus fez. Não quero planos meus, não quero em nada, em nenhum aspecto da minha vida. Nada, nada. Eu quero seguir o plano de Deus. Se no plano dele tiver isso, eu vou. Se não, tchau, não vou de jeito nenhum. Não, mas vai ser bom para você, você vai ter e vai garantir seu emprego. Não, não quero, não quero. Quero não. Muito obrigado, quero não. Mas é uma coisa boa, não sei o quê. Só é bom se for da vontade de Deus. Se não for, não é bom.
Para mim é assim, só é bom, só a vontade de Deus é boa, só a vontade dele é boa. Se ele quiser, eu vou. Aí é bom. Se ele não quiser, não existe nada bom. Nada que não venha de Deus, da vontade dele, que é um desejo dele, é bom. Nada, nada, nada. Pode ser qualquer coisa. Não é bom. Então é assim, a decisão. Mas aí, Michele, como que você vai saber se... Como que você vai saber se é Deus que está falando para você fazer o mestrado? Ah, eu vou ter que fazer um discernimento, vou conversar com Deus sobre isso. Se ele quiser, aí eu vou conversar com meu esposo, vou pedir, Senhor, então se o Senhor quiser mesmo que eu faça isso, realmente, fala comigo, então. Deixa bem claro que é isso que o Senhor quer. Né? Tem que ser assim, eu não vou... Deus nunca vai negar a vontade dele, manifestar a vontade dele se você quer fazer. Nunca vai negar. O que eu senti no meu coração é que nesse momento, não. Eu tenho outras coisas para cuidar, outros interesses. Deus tem outras coisas, outros planos. Tipo assim, o que eu pensei, tipo, daqui pro final do ano, não pensei, não sei. Que não é o momento agora, assim, tipo assim, agora esse mês já vou lá fazer minha matrícula. Não, não é isso que eu pensei. Que a gente às vezes fica em dúvida, mas Senhor, como que eu vou saber se é para eu ir ou não? Então tem que conversar com Deus. Né? E meu amado Jesus, tá. Ó, como a Maria, o que me aprisionasse em sua luz, a fim de que nada visse ou sentisse, senão somente o que concerne a sua vontade. É isso. Não quero ver nada, sentir nada, somente o que concerne a vontade de Deus. E meu amado Jesus, retornando a visitar minha pobre alma, todo amor me disse. Então ela estava com a ânsia de fechar-se na vontade divina, de tudo ser a vontade divina. É assim mesmo, a gente fica desse jeito. Tudo ser a vontade divina. Minha filha bendita, aqui te quero, aprisionada em meu querer. Glória a Deus. Então você quer muito e ele também quer. Então ele não vai negar te manifestar o que é a vontade dele, o que ele quer. Ele também quer você aprisionado na vontade dele, a fim de que todas as outras coisas não tenham vida em ti. Que se for para fazer alguma coisa, que seja por amor a Deus, porque ele quer que você faça qualquer coisa que seja, que não tenha vida em ti em outra coisa, nem um interesse humano, nem uma preocupação humana, nem o interesse de ganhar nada aqui na terra, que seja simplesmente o propósito de agradar a Deus, de fazer a vontade dele, de cumprir o plano dele, sempre ele. Se ele quer, você vai, mas se não, você fica aprisionada, livremente aprisionada. Ele não tira a nossa liberdade, não tira a nossa liberdade, mas o conhecimento que a gente tem dele, da pessoa dele, da vontade dele, te aprisiona livremente. Você fica aprisionada por causa do que você sabe, do que você conhece, do que você já viveu com Deus, do amor que você sente 24 horas. Você fala, eu não quero sair daqui, nunca, eu quero ficar presa aqui. Se a vontade divina é o mar, eu quero ficar lá no fundo, lá, com a água todinha em cima da minha cabeça, afundada lá no fundo, colocar o pezinho lá na areia do fundo do mar. Livremente aprisionada. Não quero saber de outra coisa. Não quero ir lá na praia ver como que tá. Quero ficar aqui, no fundo do mar. Aqui te quero, aprisionada em meu querer, a fim de que todas as outras coisas não tenham vida em ti. Deves saber que toda a harmonia da criatura está na continuação de seus atos bons feitos em meu querer. Nossa, gente, é muito incrível isso, né? Toda a harmonia da criatura. E é o exemplo da criação. Toda a harmonia da criação. Toda a harmonia da criação. Você vê o sol nasce todo dia bonitinho. Gente, o sol é tão lindo, a criação é tão linda. Todo dia nasce. O sol nasce no leste, né? É no leste, né? No leste. Se eu errar, me perdoa. Todo dia o sol nasce no leste. Todo dia no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ele não sai do lugar, né? Ele tá ali em seu posto. Não sai do lugar assim. Na missão dele, né? Na missão dele. De doar a vida
de ser o provedor aqui da vida humana, a luz do sol que favorece a vida na terra. Então ele não sai do seu posto, ele está doando a luz, as flores, as plantas, a criação, os animais, a coisa mais fofa, não sai do seu posto. Toda a harmonia que a gente vê na criação. Meu Deus, é tão linda a criação. Toda a harmonia da criação está na continuação, porque ela não sai da vontade divina. E a criatura, toda a harmonia da criatura está na continuação de seus atos bons, feitos em meu querer. Um ato não forma harmonia, nem variedade de belezas. Em troca, muitos atos contínuos, unidos juntos, chamam a atenção de Deus, o qual se põe em atitude de esperar pelos atos da criatura. E conforme ela os vai formando, assim Deus lhes comunica a quem a beleza, a quem a santidade, a outros a bondade, a sabedoria, o amor. Em suma, ficam dotados por Deus com os seus adornos e qualidades divinas. Um ato não chama um ato só não forma, um ato isolado não forma harmonia nem variedade de belezas. Mas um ato contínuo chama a atenção de Deus. Imagina, um ato contínuo, por exemplo, que a gente faz. Um ato bom e contínuo que a gente faz. Fazer a divina vontade ser conhecida. Fazer a divina vontade ser conhecida. Todo dia você pega o livro do céu e lê em voz alta, grava e publica na internet com a intenção de que outras pessoas conheçam a divina vontade. E você faz isso todo dia. Ou de segunda a sexta, como a gente faz a meditação do tema. Mas aí na quinta-feira, toda quinta-feira você vai para a live e fala e partilha. E ouve, e entende e fala. Todo ano tem o congresso lá da Divina Vontade, que vai ter no próximo final de semana. Sem ser esse, agora o próximo. Você está sempre nessa continuidade. Então, só um ato. Uma vez por mês você pega o livro do céu e lê. Não chama a atenção de Deus. Não é um ato que é contínuo que chama a atenção de Deus. E Deus vai ficar esperando. Não, você faz uma vez por mês, ou aí daqui a pouco passa 2 dias você lê, aí depois você demora mais 5 dias. Não tem ali uma continuidade. Então Deus nem vai esperar, porque você é uma coisa instável, assim. É quando você dá na teia. Quando dá na teia, assim, você vai lá e lê. Não é assim uma coisa contínua. Quando é uma coisa contínua, você já espera. Você fica esperando. Por exemplo, um exemplo humano, assim, bobo. Todo dia, todo dia, deixa eu pensar, no interior tem muito isso. Todo dia passa um carro vendendo laranja na sua porta. Você gosta muito de laranja. Todo dia ele passa no mesmo horário. Todo dia. Passa, por exemplo, 9 horas da manhã. E ele passa todo dia, já tem mais de ano que ele passa todos os dias na porta da sua casa vendendo laranja, 9 horas da manhã. Você já vai esperar. Quando for 10 para as 9, você já está lá na porta esperando. Você sabe que ele vai passar, você fica esperando. Porque é todo dia constante, não para. Agora, se ele passa uma vez por mês, tem mês que falha, tem mês que passa, tem mês que não passa, às vezes demora uma semana. Você não espera. Como é que você vai esperar um negócio que é imprevisto? Agora, quando a gente faz todo dia a mesma coisa, todo dia, todo dia, todo dia, se tornou um hábito. E nosso cérebro é tão perfeito, Deus criou de uma forma tão perfeita, que quando você faz uma coisa todos os dias, o seu cérebro entende que isso é importante. E você vai meio que no automático. Ele coloca isso como prioridade zero, como se fosse respirar. Eu já falei isso em algumas partilhas que eu aprendi na aula lá do Pedro Calabres. O neurocientista falando do cérebro. Que tem funções no nosso cérebro que tá tipo na prioridade zero, que é respirar, por exemplo. Você não fica planejando respirar. Você respira. E tem coisas que você faz todo dia, principalmente se é no mesmo horário. Todo dia de manhã você faz sua meditação. Seu cérebro entende que aquilo é uma prioridade.
e coloca como se fosse, coloca no mesmo nível de prioridade de respirar. Aí você vai fazer, você não vai deixar de fazer. Ah, hoje eu não tô afim, isso que já fica como se fosse respirar. É desse jeito. Então isso chama a atenção de Deus, o qual se põe em atitude de esperar pelos atos da criatura, igual o cara passando da laranja. Você já fica esperando, porque ele passa todo dia 9 horas. Então Deus, ele fica esperando o ato da criatura. Um exemplo só de meditar. Porque todo dia de manhã você medita. Então já no outro dia de manhã vai ter meditação. Vai ter de segunda a sexta. Um ato não forma harmonia nem variedade de belezas. Em troca, muitos atos contínuos unidos juntos chamam a atenção de Deus, o qual se põe em atitude de esperar pelos atos da criatura. E conforme ela os vai formando, assim Deus lhes comunica a quem a beleza, a quem a santidade, a outros a bondade, a sabedoria e o amor. Em suma, ficam todos dotados por Deus com seus adornos e qualidades divinas. Deus vai dotando seus atos. Aqui ele está falando dos atos. Deus comunica porque você sempre faz um ato, aí você fica nessa continuidade de sempre fazer um ato e falando, divina vontade reina na minha vontade. Você fica continuamente falando para Deus, divina vontade reina. E todo dia você faz essa oração. Todo dia. Então, todo dia você pede, divina vontade reina na minha vontade. Mais de uma vez por dia. Reina em todos os meus atos. Tudo que eu fizer nesse dia, seja feito na tua vontade, seja a vida de cada um dos meus atos. E você pede isso todo dia. Isso chama a atenção de Deus, ele fica esperando e comunica aos seus atos a bondade dele, a santidade, o amor, a beleza, aos seus atos, os atos que você vai fazer no dia. Os atos repetidos na criatura formam a força da alma, atam mais a Deus a criatura, formam o céu no fundo da alma e conforme vai repetindo seus atos, quem se forma estrela, quem sol, quem vento, quem geme e sopra de amor, quem marca e murmura continuamente amor, glória, adoração ao meu Criador. Em suma, vê-se a atmosfera copiada nessa criatura. Ao contrário, quando os atos não são contínuos e repetidos, falta a força única em que um é força do outro. Falta o modo divino, porque Deus é assim, é continuamente. Ele não para de dar vida, de conservar a criação, ele deu vida a toda a criação. E conserva a criação, apesar da ingratidão do ser humano não viver na ordem primordial da criação. Deus não para de amar o ser humano continuamente, dar vida, de manter a vida, conservar a vida de todos. Ele não para, ele é contínuo. Ele é contínuo, ele não para. Então a criatura, quando não faz esses atos, quando não é contínuo, não tem o modo do Criador, porque o Criador não muda. Quando os atos não são contínuos e repetidos, falta a força única em que um é força do outro. Falta o modo divino, que quando Deus faz um ato, não cessa jamais de fazê-lo. Deus não para jamais de fazer um ato que ele começa a fazer. Ele não para. Ele não para de amar. Ele não para de doar a vida, de fazer o sol nascer todo dia. Ele não para de conservar a criação. Ele não para. O que Jesus faz na redenção é eterno. Ele está continuamente nos redimindo, continuamente. Ele não para de fazer esse ato de perdoar. Ele não cansa de perdoar. Ele não cansa. Ah, não vou perdoar o ser humano, mas não, cansei. Cansei, não vou perdoar mais. A partir de hoje, imagina Deus falar, a partir de hoje, ninguém mais entra no céu. Cansei. Cansei, eu não vou mais deixar. Não, acabou, cansei, não quero mais. Não quero mais ninguém, que todo mundo que estiver vivo na terra não entra mais no céu. Não entra. Só se for, se tiver alguma, só quem viver na divina vontade que vai entrar no céu. Já pensou Deus falar isso? Não, ele continuamente ele perdoa quem quer ser perdoado. Os atos que ele fez, ele está o tempo todo doando a vida dele. Jesus está doando a vida dele.
Ele morreu para nos dar vida, ele está continuamente doando. É o ser humano que não quer, que rejeita, mas ele continuamente está amando. Continuamente. Deus não para de amar. Sustenta com a força. Tá? E além disso, um único ato jamais formou santidade. Um único ato. Nunca forma, não forma santidade. Os atos, quando não são contínuos, não têm força, não possuem a vida do amor. Porque o verdadeiro amor jamais desbasta. Não se detém jamais. E se desbasta, se sente morrer. O verdadeiro amor jamais desbasta. Não para de amar. O amor, se é um amor verdadeiro, não vai ser uma dificuldade que você vai encontrar que vai fazer você parar de amar. Você sabe que Deus quer tanto que a vontade dele seja conhecida. E não é por causa das dificuldades que a gente encontra, dos sacrifícios que temos que fazer, que vai fazer a gente parar. Porque o amor jamais desbasta. O amor jamais desbasta. Não se detém jamais. Ah, não vou parar de fazer porque agora eu tô trabalhando muito, não tô dando conta, as coisas estão meio difíceis, minha vida tô cheia de problemas, então eu vou dar um tempo. Misericórdia. Imagina se falar, eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo porque minha vida tá muito conturbada. Eu tô cheia de problemas, tô doente, tô tendo que fazer uns exames, tô tendo que fazer um acompanhamento médico e eu trabalho fora, então eu tenho filho pequeno, então eu vou dar um tempo, porque tá muito cansativo. Nossa, que dor, só falar isso. Só uma suposição que eu tô fazendo. Que dor falar isso. É uma falta de amor, é falta de amor. O verdadeiro amor jamais desbasta. Jamais desbasta. E quando você tem que fazer um sacrifício para poder fazer um ato, aí que você tem que amar mais ainda. Você tem que doar mais ainda de si. O amor tem isso, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é paciente, benigno, né? Aquela carta de São Paulo aos Coríntios. Além disso, são os atos contínuos e repetidos. São os atos contínuos e repetidos que formam as belas surpresas ao céu. Porque enquanto chega um ato e o estão desfrutando, outro mais chega. A criatura não faz outra coisa senão mandar contínuos atos ao céu, os quais formam o encanto da pátria celestial. Por isso, no meu querer, há sempre o que fazer. Não se pode perder tempo. Tudo você pode, tudo é divina vontade. Então não perde tempo. Tipo assim, nesse momento eu não tô fazendo um ato na divina vontade porque eu não tô meditando no livro do céu, agora eu tô trabalhando, lavando a roupa da minha casa. Tudo na divina vontade, tudo que acontece, os ofícios que a gente tem na terra, tudo é a vontade de Deus. Você faz tudo por amor a Deus, sem pensar em você. Só por amor a Deus, porque Deus quer. E você faz com a vontade dEle. A vontade dEle sendo a vida do seu ato de lavar roupa, nas ações mais simples e ordinárias do seu dia a dia. Como foi falado nessa escola. Deus quer essa vida simples, cada vez mais simples, mais ordinária. E que o milagre de todos seja a gente ver a vontade dEle, a beleza, a vontade dEle nesses atos mais simples. Já vê que é um milagre estupendo o sol nascer todo dia. Que é Deus todo dia ali, um ato contínuo de Deus imutável, de amor de Deus. Que a gente vê a situação na terra, tanta gente vivendo longe de Deus, afastado do propósito da criação. E mesmo assim Deus conserva a criação e tá lindo e maravilhoso, o sol brilhando. E a chuva caindo. E a terra dando seus frutos. E as pessoas têm saúde, têm alegria. É tudo Deus. Tudo nosso Pai. Um Pai maravilhoso que fez tudo, conserva tudo, apesar da ingratidão dos filhos. Então isso é um milagre, isso é uma coisa incrível. Isso já é motivo para a gente falar: uau, que incrível, que milagre. Não ficar querendo coisas extraordinárias, porque
Tudo que Deus fez e conserva, tudo já é extraordinário. A gente simplifica cada vez mais. São os atos contínuos e repetidos que formam as belas surpresas, porque enquanto um chega um ato e estão desfrutando, outro mais chega. A criatura não faz outra coisa senão mandar contínuos atos ao céu, os quais formam o encanto da pátria celestial. Por isso, no meu querer, há sempre o que fazer. Não se pode perder tempo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.